Olá! Hoje a gente vai decifrar uma das maiores viradas de chave na forma como o mercado avalia o valor e o risco das empresas. Basicamente, estamos saindo de um verdadeiro caos de siglas e padrões para finalmente uma linguagem única e global. E para começar, vamos com uma pergunta que é essencial. Como se mede o valor real de uma empresa hoje em dia? Porque, olha, se a resposta for só o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, a gente está perdendo uma parte enorme da foto. Tem muito mais coisa acontecendo por trás dos números. E essa coisa que está por trás é gigantesca. Pensa só, hoje, até 90% do valor de mercado de uma companhia pode estar em ativos que a gente nem vê, os intangíveis. Estamos falando de reputação, de estratégia, da gestão de riscos. São esses fatores que, no fim do dia, definem o futuro de uma empresa, mas que não aparecem no balanço tradicional. Bom, primeiro, vamos entender o cenário de antes. Para a gente sacar a importância dessas novas normas, a gente precisa olhar para a confusão que reinava no mercado de divulgação de dados de sustentabilidade. Era literalmente uma sopa de letrinhas. GRI, SASB, TCFD, um monte de frameworks diferentes, cada um com a sua própria lógica. Essa variedade toda tornava a vida de um analista quase impossível. Como é que se compara o desempenho de uma empresa com a outra de forma justa, sabe? Cada relatório contava uma história de um jeito, usando uma língua diferente. E é exatamente por isso que o mercado começou a pedir uma mudança. Como Marcelo Billy, da Ambima, disse muito bem, essa é a grande oportunidade de finalmente todo mundo começar a falar a mesma língua. Havia uma demanda muito clara por um padrão só, um padrão que acabasse com o ruído e trouxesse transparência de verdade. Mas olha, essa padronização não surgiu do nada, né? Ela é o resultado de uma jornada bem longa que foi impulsionada pelas necessidades do próprio mercado ao longo de décadas. Se a gente olhar para essa linha do tempo, a evolução fica super clara. Tudo começou lá atrás, em 89, com o desastre do Exxon Valdez, que escancarou os riscos não financeiros. Depois vieram frameworks como o GRI e o SASB, e o movimento foi sempre na mesma direção: conectar as questões de sustentabilidade diretamente ao desempenho financeiro. As normas S1 e S2, que chegaram em 2023, são, na verdade, a culminação de todo esse processo. Beleza, então vamos direto ao ponto. O que são exatamente essas novas normas e como é que elas se organizam? De forma bem simples, as normas IFRS S1 e S2 obrigam as empresas a abrirem o jogo sobre os riscos e as oportunidades de sustentabilidade que podem, de fato, impactar o seu valor financeiro. Para os investidores, o objetivo é um só: ter informações consistentes, comparáveis e que realmente sirvam para alguma coisa na hora de tomar uma decisão. Então, são duas normas, mas elas funcionam juntas. A S1 é a base, é o alicerce. É ela que define as regras gerais do jogo para relatar tudo o que for relevante em sustentabilidade. Já a S2 é a primeira norma temática. É um mergulho profundo no assunto que é super crítico, o clima. E a ideia é que no futuro venham outras, a S3, a S4, focadas em temas como capital humano, biodiversidade e por aí vai. E a estrutura por trás delas é o ponto-chave. Ambas as normas se baseiam em 4 pilares que vieram lá do TCFD: governança, estratégia, gestão de riscos e, por fim, métricas e metas. Isso cria um esqueleto, uma estrutura consistente para que qualquer analista possa avaliar qualquer empresa e fazer as perguntas certas. Certo? E como é que esse movimento todo, que é global, aterrissa de fato aqui no mercado brasileiro? Aqui no Brasil, a CVM já traçou o caminho com a Resolução 193. Depois de um período de adaptação voluntária, a divulgação passa a ser obrigatória em 2026 para as companhias abertas. E aqui vem o pulo do gato. A verificação externa, a auditoria desses dados, sobe de nível. Ela vai para o nível razoável, que é um padrão de rigor muito, mas muito mais alto. E isso muda completamente o jogo da confiabilidade da informação. Então, o ponto central aqui é o seguinte: não estamos falando de mais um relatório de sustentabilidade bonitinho. Estamos falando de um novo e poderoso conjunto de dados para análise fundamental, um conjunto de dados que vai estar diretamente conectado às demonstrações financeiras. Ok, vamos para a prática. Com esses relatórios novos em mãos, o que um analista deve procurar de verdade? Onde é que estão as informações que importam? Para analisar esses novos relatórios, é preciso ir além do dado bruto. É fundamental entender o processo. Como a empresa decidiu o que era importante ou não? Tem que checar a integração. Isso faz parte da estratégia da empresa inteira ou é um projeto isolado lá da área de sustentabilidade? E claro, tem que olhar com lupa a qualidade dos dados e da verificação externa.
E esse talvez seja um dos pontos mais críticos. A mudança para a asseguração razoável em 2026 é um verdadeiro divisor de águas. Pensa na diferença. A limitada basicamente diz: olha, não achei nada que indique que está errado. Já a razoável afirma: sim, essa informação reflete a realidade. O grau de confiança no dado sobe de um jeito absurdo, chegando a um nível parecido com o de uma auditoria financeira. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Com dados padronizados e de altíssima qualidade, o desafio não vai ser mais encontrar informação. O verdadeiro diferencial vai ser a habilidade de fazer as perguntas certas, de conectar esses novos dados com a estratégia e com o valor da companhia. A era da análise que integra de verdade o financeiro e o não financeiro está só começando.